Isso é política? 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 Isso é política. Opa! Mas eles estão ouvindo mesmo? Olá a todas e todos, cá estamos outra vez. Isso é política e eu sou Pedro Scanfella. Hoje estreamos a série 2022, Somos Todos Eleitores, uma série elaborada em cerca de 3 episódios, mas que, segundo a margem de erro do nosso data roteirista, podemos ter um episódio a mais, um a menos, a gente vai avisando. Enfim, o objetivo da série é compreender temas relevantes sobre o universo das eleições, do ponto de vista de alguém que participou do processo, ora dentro de institutos de pesquisa, ora na consultoria de comunicação de campanhas eleitorais e ora dentro da própria estrutura partidária. O nosso pesquisador social titular da casa, Marcelo Ferraro. Mas mais do que isso, a ideia, a partir deste episódio, é compreender o poder que temos nas mãos enquanto eleitores. Ferraro, tudo certinho? Oi, Pedro. Muito bom isso aqui, hein? Tudo certinho, cara. Olha, primeiramente, eu quero saudar todos e todas. Sejam sempre muito bem-vindos e bem-vindas ao seu podcast de educação política. Sempre uma satisfação. Olha, nosso segundo episódio, hein? A coisa vai tomando forma. Então, quero convidar as pessoas para seguir nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, aqui no Spotify e chamar atenção para o conteúdo em cada uma delas, que são complementares à conversa que fazemos no podcast. O podcast não tem a pretensão de se dirigir aos mestres, aos doutores, né? Mas nem buscar uma sofisticação analítica e uma linguagem mais dentro do campo. O que a gente quer é focar principalmente nas pessoas que no dia a dia não têm tanto contato com esse assunto como eventualmente eu, você e algumas outras pessoas têm. Muito bem! No primeiro episódio, nós jogamos luz sobre o que é o universo da política. Dissemos que são as pessoas que fazem política, sejam as eleitas para governar, fiscalizar e fazer as leis, seja as que com o voto decidem aqueles que ocuparão os cargos eletivos. E apontamos que a dita polarização política brasileira envolve muito mais a luta interior da sociedade entre poderosos e excluídos e o quanto cada um desses grupos são donos do poder do que um mero embate entre palmeirenses e corintianos. Caso você tenha interesse e ainda não ouviu, ouve lá, a gente espera. Muito bem. Então, a partir desse ponto em diante, comecemos a falar dos instrumentos e ferramentas que o eleitor tem à sua disposição numa eleição para avaliar as candidaturas e suas propostas e fazer sua escolha em outubro. Ferraro, eu já te ouvi dizer que deveríamos tratar as vagas legislativas como vagas de emprego. É isso mesmo? O que isso significa? Sim. Eu faço essa analogia para facilitar o entendimento da maioria. Então, respondendo, na eleição, o eleitor, na minha opinião, tem que se enxergar como um empregador na hora de escolher os candidatos. Afinal, essas pessoas são escolhidas para ocupar vagas em disputa. Só que a empresa em questão é o governo e as vagas no executivo e no legislativo são para lideranças, né? Por que dessa analogia? Se exigem de você experiência, formação, capacidade técnica e competência para preencher uma vaga de emprego, nada mais justo que você faça o mesmo na hora de selecionar quem vai decidir sobre temas relevantes em seu nome. Então, eu me pergunto, como é que você vai escolher uma pessoa que não preenche essas condições que a vaga na administração pública exige de um profissional, né? Então, para mim, o candidato ao cargo eletivo não pode ser diferente daquele que uma empresa exige e espera de quem vai preencher sua vaga, inclusive as de alto nível. Então,
por que exigir menos de uma pessoa que pretende primeiro te representar, ser a sua voz, decidir no teu lugar, uma vez que você paga o salário dele? O empregador quer o melhor candidato e não qualquer candidato. Seja para eleger o vereador, o que não é o caso agora, seja para eleger os deputados e senadores, a vaga na Casa Legislativa, por exemplo, é uma vaga de emprego. A diferença é que essa empresa é o governo. Um emprego com data para começar e terminar. Particularmente, entendo que não devemos errar nessa avaliação. O eleito ocupa um cargo importante para servir a sociedade e não o contrário. Embora algumas pessoas na vida pública queiram o cargo apenas para negociar posição ou vantagem pessoal. Mas essa não é a finalidade desse cargo, né? do cargo eletivo. O candidato precisa demonstrar capacidade técnica, experiência, atuação social, compromisso e empenho com as pessoas para o resultado do trabalho dele não ficar aquém das expectativas de todos. Bom, pelo menos eu acredito nisso, entende? Concluindo a sua questão, quer dizer, o trabalho no Congresso, na Assembleia ou na Câmara de Vereadores é igual a qualquer outro trabalho. Só que, neste caso, o trabalho dessas pessoas afeta a vida de todas as outras pessoas. Decisões erradas trazem mais prejuízos do que benefícios. Então, para mim, uma boa vaga de emprego exige um bom candidato. Perfeito. Mas ver desse modo me leva a outro questionamento. Se é uma vaga de emprego, como qualquer outra, qualquer um que se sinta apto pode ocupá-la? Qual a importância de entender quem o seu candidato é, antes mesmo de votar? Então, sim, qualquer pessoa pode ocupar um cargo eletivo. Agora, é preciso que as pessoas entendam o papel e a importância dos cargos em disputa e façam uma avaliação para descobrir se elas estão preparadas para a função que querem exercer, né? Se você chegou à conclusão que está preparado para concorrer, comece pelo cargo de vereador, por exemplo. Afinal, é na cidade onde tudo acontece e você pode aprender muito sobre a atividade parlamentar e a relação com o executivo, né? É nas cidades que criamos os nossos laços de amizade, familiares, profissionais, estudamos, trabalhamos, pagamos impostos, usamos os serviços públicos, ou seja, onde existem todos os problemas sociais, econômicos, fiscais e ambientais. Então, sim, você pode votar, ser votado e ser eleito. Mas só na democracia você pode fazer a crítica, cobrar e propor a mudança. Agora, temos que pensar sobre o que queremos ser enquanto sociedade. Criar um ambiente justo, solidário e próspero para todas as pessoas, ou continuar indo aos trancos e barrancos como sempre. Aos trancos e barrancos a gente já conhece e sabe que sai caro. Na minha opinião, escolher melhor quem vai administrar o nosso dinheiro é o caminho mais barato. Se você acha que a política é ruim, a meu ver, muito se deve à escolha que foi feita nas urnas e muito provavelmente ao despreparo dos candidatos para o cargo. Então, vale a pena pesquisar a trajetória e as propostas do seu candidato antes de confirmar o voto em outubro. Descobrir só depois de eleito que ele não serve para a vaga que ocupa custou tempo, energia e dinheiro. Particularmente, acho muito importante que nós entendamos a relação entre as coisas para analisar melhor o que vai fazer depois. Por exemplo, o governo arrecada, gasta e investe o dinheiro dos impostos na sociedade. Esse conjunto de recursos chamamos de orçamento público. Você já deve ter ouvido. Que serve para pagar os serviços públicos, as políticas públicas, os programas sociais e econômicos que acabam retornando à sociedade em forma de benefício de um jeito. Esse é um assunto que o parlamentar precisa minimamente entender. Além disso, o sujeito precisa saber que quase a metade da arrecadação do governo no Brasil, por exemplo, vem do consumo das famílias. Ou seja, quando compramos produtos e serviços, pagamos impostos diluídos nos preços. Na maioria dos países desenvolvidos, essa carga mais pesada ou um maior percentual de impostos está direcionada ao patrimônio, aos investimentos e à renda daqueles que têm mais. Então, Pedro, se só os mais ricos fazem política, essa situação de onerar os mais pobres não vai mudar nunca. Ou seja,
o governo cobra mais daqueles que têm menos condições de pagar e fica por isso mesmo. Parece uma espécie de escravidão moderna. Então, governar e fiscalizar são atividades como qualquer outra, mas essas atividades exigem pessoas preparadas para exercer essas funções. O cantor, o jogador, a atriz e o youtuber podem se candidatar. Sim, eles podem, mas honestamente eles precisam se preparar para fazer política, assim como eu e assim como você. Ótimo, ótimo. Então, o ideal é a gente conhecer as propostas de um candidato. Você consegue explicar pra gente, de forma breve, o que é ou o que deveria ser o programa de governo de um candidato? Pedro, eu falo pra caramba, mas eu vou tentar ser breve. Você, em algum momento da sua vida, já ouviu a seguinte frase: você precisa ter um plano. Este é um importante passo para superar uma dificuldade, atingir uma meta ou um objetivo maior na vida. Imagine então um candidato que não tem um plano ou propostas, no plural, em mãos para apresentar aos eleitores. Administrar uma cidade, estado ou país ou fiscalizar o governo é uma tarefa muito mais difícil. Um candidato sem propostas é o mesmo que um aluno que não estudou para uma prova e espera ser bem-sucedido. Por exemplo, o programa de governo de um candidato ao executivo é um documento onde o candidato explica o que será prioridade, as propostas que ele tem para cada área, saúde, educação e economia, e como ele pretende atingir suas metas nos próximos 4 anos, caso ele seja eleito. Então, o programa de governo é uma espécie de contrato, firmando um compromisso entre o candidato e o eleitor que se cumpre através da urna, do voto. Por isso, é importante buscar informações sobre o candidato. Saber não só se ele é capaz de fazer o que está prometendo, como também se o que ele diz tem condições de ser executado durante 4 anos, para então escolher o nome dele na urna. Afinal, você paga a conta do governo. Pedro, o plano ou a proposta do candidato são um compromisso dele com você. E quando ele não cumpre, costumamos chamar isso de, e você já deve ter ouvido, de estelionato eleitoral. Ele te seduziu, pegou seu voto, se elegeu e deu uma banana para você. Parte deste programa tem que ser apresentado no horário eleitoral, no rádio e na TV, certo? Na medida, obviamente, da quantidade de tempo que cada candidato tiver. Explica pra gente o que é o horário eleitoral, né? O que significa o fato dele ser gratuito? Pedro, eu vou fazer uma brincadeira antes, ok? O que mais tem nesse negócio da política é o bambu verde, que é aquele sujeito que chega achando que vai ser eleito porque ele conhece todo mundo. Ele é o marqueteiro da campanha, o cientista político da campanha, o criativo da campanha, o financeiro da campanha, enfim, ele é um inteligentinho. O candidato, que é o que ele deveria ser, que ele deveria ficar concentrado nisso, some, ninguém sabe quem é. Então, o bambu verde acaba virando vareta de pipa, um espeto, né? Então, brincadeira à parte, o que eu quero dizer é o seguinte: o horário eleitoral gratuito é pago com dinheiro dos impostos. Começa aí a encrenca. É um horário obrigatório, mais ou menos como a hora do Brasil. Por que é obrigatório? Porque ele pretende, em tese, dar a mesma oportunidade para todos os candidatos que disputam uma eleição, os ricos e os pobres, os conhecidos e os anônimos. A ideia desse horário é dar aos partidos e aos candidatos a chance de falar diretamente com o eleitorado, apresentando suas propostas. Os cargos em disputa no Legislativo e no Executivo formam o governo, que vai administrar o Estado pelos próximos 4 anos, como a gente vem dizendo. Então, o candidato tem que dizer a que veio. Hoje, o horário está dividido, por exemplo, em 2 tempos iguais. Manhã e tarde no rádio e à tarde e à noite na televisão. Além daquelas inserções de 30 segundos no horário comercial, como acontece com a propaganda de uma marca, né? Além disso, os programas do horário eleitoral são alternados. Um dia os candidatos a governador, deputado estadual, senador, e no outro os candidatos a presidente da República e deputados federais. Então, para concluir, o ideal é que os candidatos usassem esse tempo
para apresentar suas ideias aos eleitores, mas, como eu disse, exige preparação. O horário eleitoral gratuito é uma ferramenta à disposição do eleitor, é uma forma de você conhecer quem são os candidatos e o que cada um pensa. Tá certo. Então, pensando no espaço que os candidatos aos cargos do executivo têm na mídia, eu gostaria de passar brevemente nossa conversa por um dos meios que me parecem mais influentes na hora da gente poder comparar as propostas. O debate eleitoral. É isso mesmo, né? O debate tem tanta importância assim ou sou só eu que acho muito divertido? Como as empresas se organizam para isso, né? E mais importante, em um mundo cheio de gamificação, né? Cheio dessa história de transformar tudo em jogo, dá pra gente dizer que um candidato A ou um candidato B ganhou o debate? Pedro, divertido foi no tempo do Jânio Quadros, do Quércia, do Brizola e do Maluf. Eu vivi para ver esses caras falando. Eles sabiam jogar o jogo, envolviam os adversários e a plateia. Muito diferente do que você viu no domingo, na Band. Agora, uma coisa curiosa foi a campanha em que o Lula e o Alckmin foram adversários e foram ao debate. O Alckmin, apelidado de picolé de chuchu pelo jornalista Zé Simão, tinha sangue nos olhos na hora de responder as perguntas e de atacar o Lula. Hoje, eles formam uma chapa para a presidência da República. Eles eram oponentes, num dado momento, e não inimigos mortais, como acontece hoje. Então, como acontecem os debates? As empresas de comunicação se unem formando um pool de transmissão, um grupo de diferentes veículos jornalísticos que se unem para valorizar e aumentar a audiência e o alcance do evento. Nós até temos uma postagem também lá no Instagram detalhando esse tema. Então, o programa de governo, o horário eleitoral, o debate, as entrevistas e a cobertura jornalística são importantes fontes de informação para ajudar o eleitor na sua escolha e para combater a desinformação. O ano de eleição é o momento do eleitor avaliar tudo que o governo fez ou deixou de fazer e analisar os impactos que foram gerados em suas vidas, na cidade, no estado e no país. Assim, é possível descobrir se você renova a aposta feita anteriormente ou se vai apostar num novo projeto para os próximos 4 anos. As eleições são isso. Então, o debate entre candidatos tem finalidade de oferecer informações para que você possa escolher a melhor opção. Os candidatos debatem frente a frente suas propostas e esse é um ótimo momento para conhecer quem eles são e avaliar individualmente como se saíram na frente das câmeras. Por isso, muitos candidatos fazem dos debates, principalmente aqueles que temem as críticas em função do seu desempenho na administração. Então, a proposta aqui é que o candidato seja capaz de apresentar e defender suas propostas. Então, esse é o momento do candidato mostrar a sua capacidade pessoal, sua experiência de vida e os resultados que ele conseguiu. Provavelmente, você já participou de um processo seletivo para uma vaga de emprego em algum momento da sua vida. Às vezes, a entrevista é individual e às vezes você participa de uma dinâmica de grupo. O debate é uma dinâmica de grupo. A diferença é que você vai analisar se os candidatos estão prontos para ocupar o cargo e escolher um deles para a vaga do governo. Nesse sentido, as pesquisas feitas após o debate costumam refletir o humor de quem assistiu. E dessa forma, o debate pode ajudar ou derrubar um candidato. É nesse sentido que normalmente nos referimos quando dizemos que um candidato ou uma candidata ganhou ou perdeu o debate. Perfeitamente. Ferraro, você trabalhou... Peraí. Eu sei que vocês estão gostando, mas por hoje é isso. Seguiremos com essa pergunta e algumas outras no nosso próximo episódio da série 2022 Somos Todos Eleitores.
Isso é Política é um projeto idealizado por Marcelo Ferraro, com apresentação, roteiro final e edição de guerrilha de Pedro Scanfella e assessoria de comunicação de Isabela Moura. Não esqueçam de nos seguir aqui e nas nossas redes sociais, onde deixamos uma lista de referências ligadas aos temas deste e de outros episódios. Contamos com vocês, afinal. Isso é política? Isso é política? Isso é política? Isso é política? Isso é Política.